Irmandade. E nós temos realizado alguns trabalhos, algumas ações, junto com a Secretaria de Missões e também pela Secretaria de Missões local da EMO de Cosmos. Dentre esses trabalhos, nós temos um projeto transcultural, que nós abraçamos uma nação. Essa nação se chama Índia. E nós temos realizado um trabalho lá e pela honra, por honra nossa de estar prestando esse serviço a Deus, de estar doando as nossas vidas para o Senhor, eu vim aqui nessa noite, conversando com o pastor Jacinto, para mostrar um pouco desse trabalho, um pouco daquilo que nós temos vivido, e você faz parte disso também, Nós, irmãos metodistas, ortodoxos, fazemos parte também desse trabalho, porque nós nos representamos uns aos outros quando estamos no campo. Mas antes de falar dessa obra, desse trabalho que nós temos realizado na Índia, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. E eu queria pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 9. É uma palavra breve, irmãos, mas que serve para que nós possamos introduzir aquilo que nós queremos falar, ou iniciar aquilo que nós queremos dizer a respeito do trabalho na Índia. Atos, capítulo de número 9, nós vamos ler, irmãos, a partir do verso de número 20. Amém? Hoje veio comigo aqui a minha esposa, Jacira, Jade, a minha pequenininha já deve ter ido lá, Já está lá na salinha com as crianças. Estamos hoje aqui muito felizes, muito alegres de estarmos aqui nessa noite com os irmãos. Amém? Todos encontraram, irmãos, Atos capítulo 9, no verso de número 20 em diante? Diz assim a palavra do Senhor: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E decorridos muitos dias, os judeus deliberaram em se tirar a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocaram no cesto e desceram pela muralha. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Queremos te louvar, bendizer o teu nome, porque a tua palavra por si só, Senhor, já é viva, eficaz, Senhor. E eu tenho certeza nessa noite que ela vai falar aos nossos corações. Deus Santo, no nome de Jesus, brada no nosso coração, Senhor, o teu desejo, a tua vontade. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos, ansiamos em ouvir a tua voz. Nós necessitamos, Senhor, de estar todo o tempo, Senhor, sendo guiados pelo teu Espírito, ó Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ó Pai, que quando estava na sua segunda viagem missionária, ia em uma direção, mas o teu Espírito, ó Deus, o fez mudar o trajeto, Pai, demonstrando que ele estava sensível à tua voz. Que seja assim também conosco nessa noite, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos corações abertos a ouvir, Senhor, e entender o teu propósito nessa noite, para que possamos agradar o teu coração. Nós oramos assim a ti em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Amados, todos conhecem a história do apóstolo Paulo, Saulo, aquele que perseguia os cristãos. Todos conhecem aqui no capítulo 9, quando ele pega uma carta, vai até Damasco para poder perseguir, para matar, para prender. E ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho. Ele vê aquela luz, ele fica cego por uns dias. E aí Deus fala com um homem chamado Ananias. Ele vai até Saulo, ora por ele, as escamas caem nos seus olhos. Ele diz para Ananias: Ananias, esse é aquele que eu escolhi, Ananias, para que fizesse essa obra. E todos reconhecem, irmãos, todos reconhecem a grandeza do trabalho do apóstolo Paulo. De tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele passou, para que ele fosse um verdadeiro missionário e fizesse essa obra de Deus, de forma com que as pessoas pudessem entender o chamado de Jesus sobre a vida dele.
A obra que o apóstolo Paulo fez na área de missões, na área missionária, é incontestável. Ele ia em todos os lugares e com vontade, com desejo de fazer a obra de Deus acontecer. Só que nessa noite, Deus ele me chama a atenção para uma outra pessoa, para um outro grupo de pessoas. Nesse momento, quando o apóstolo Paulo ele começa a pregar a palavra lá em Damasco, e ele é ameaçado de morte, diz aqui a palavra de Deus que alguns homens, alguns dos seus discípulos pegaram Paulo, colocaram Paulo num cesto e desceram Paulo pelo muro para que ele pudesse sair daquela cidade e para que ele pudesse escapar com vida daquela situação. E é sobre esses homens que eu quero falar com os irmãos essa noite. Irmãos, ser um homem do cesto, assim como Paulo foi, e reconhecido por todos, é uma bênção, irmãos. Mas muitas das vezes Deus quer que nós também sejamos um homem que segura a corda. O homem que ajuda, o homem que fez com que Paulo pudesse escapar daquela situação. E Deus nessa noite quer falar contigo, comigo nessa noite, a respeito do homem que segura a corda. Do homem que ajuda, do homem que dá o suporte, daquele que está junto com o pastor, está junto com o seu líder, daquele que ouve as palavras do Senhor e entende que ele também tem uma função dentro do reino. Que Deus também quer contar com ele. Que Deus também quer usar a tua vida, meu irmão, minha irmã, para que a obra de Deus possa acontecer através de você. Essa é a vontade de Deus nessa noite para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Que você possa entender uma coisa. Muitas das vezes não somos todos nós que vamos ao campo, que vamos até a Índia. Quem aqui já ouviu falar da Índia, irmãos? Amém? Nós fazemos um trabalho lá na Índia com os Dalits. Alguém já ouviu falar dos Dalits aqui? Amém? Algumas pessoas já ouviram falar, até por causa de uma novela, né? Teve uma novela aí tal do Caminho das Índias. Eu não vi a novela na primeira vez, não vi, não vale a pena ver de novo, mas todo mundo fala dessa novela quando eu falo dos Dalits, né? Tinha lá um tal de... Ai, Jesus, me ajuda. Barruan, né? Barruan, lá, os Dalits, não é isso? Todo mundo conhece os Dalits por causa da novela, irmãos, mas não conhece a realidade daquela nação. E nós tivemos a oportunidade de ir até aquele lugar. Nós tivemos a oportunidade de ser como o homem do cesto, aquele que foi enviado a fazer a obra. Mas Deus precisa também daqueles que seguram a corda. Deus ele precisa de você, ele precisa de uma igreja unida, junto, irmãos. Uma igreja que apoia a liderança, uma igreja que apoia missões, uma igreja que apoia os departamentos, uma igreja que apoia as ações, os eventos, para que tudo possa acontecer conforme a vontade de Deus. O pastor acabou de fazer aqui uma convocação para os irmãos. Projeto Sarça, não é isso, pastor? Amém? Acabou de fazer uma convocação para os irmãos. Se nós somos aqueles que seguram a corda, nós somos aqueles que vamos estar junto com o nosso pastor, junto com a nossa liderança. Nós vamos ser aqueles irmãos que vai ajudar, que vai orar, que vai buscar, que vai interceder. Esse é o povo que Deus está buscando nessa noite. Aquele que ajuda, irmãos, aquele que está do lado, aquele que intercede. Porque missões, irmãos, não é simplesmente eu sair do meu lugar e ir até no outro lugar onde Deus me enviou e achar que tudo vai ser muito fácil, tudo muito simples. Não, irmãos. Missões, ela envolve todas as pessoas. Quando nós falamos de missões, nós falamos daquele que está orando, daquele que está intercedendo, daquele que está buscando, daquele que está contribuindo. E esta obra, ela precisa de pessoas que segurem a corda. E Deus está te convocando para isso nessa noite. Deus está chamando a sua vida para que você possa ser um daqueles que vai auxiliar, que vai ajudar, que vai apoiar, que vai estender as mãos. Fazer a obra de Deus, irmãos, não é apenas de palavras, mas tem que ter ações. A nossa vida, a nossa forma de viver, ela tem que transformar as outras vidas. Eu sempre falo, irmãos, daquele homem que estava na Porta Formosa, e quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles sobem até aquele lugar, na hora da oração vão ao templo, e eles chegam ali, tem um homem pedindo esmola, e ele diz assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. E o que ele deu para aquele homem, irmãos? O que ele tinha que ele podia passar para aquele homem? A presença maravilhosa e poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. O Espírito Santo de Deus desceu sobre todos naquele dia de Pentecostes,
Eles ficaram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus havia dito para eles assim, depois de ressurreto, disse: olha, permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos de todo o poder. E o Espírito Santo desce sobre eles. E Jesus disse para eles o seguinte: quando vocês forem revestidos desse poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles começaram a pregar a palavra de Deus. Quando chegam diante daquele homem, ele diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Só que ele não fica simplesmente na palavra. A palavra de Deus vai dizer que ele estende as mãos para aquele homem e levanta ele. E muitas das vezes, irmãos, o que nós não fazemos na obra missionária é estender as mãos. Achamos que é simplesmente pregar e pregar e pregar e pregar, e esquecemos de estender as mãos para aquele que precisa de ajuda. Mas Deus, ele tem nos incomodado em relação a isso. Deus, ele tem bradado em nossos corações em relação a isso. Deus, ele tem falado conosco que nós precisamos de ir de encontro àqueles que estão perdidos, caídos, precisando de socorro, mas estender as mãos para aquele que é o necessitado. Mas para isso, irmão, nós precisamos ser aquele homem que segura a corda, aquele que ajuda, aquele que coopera. Nós somos cooperadores de Cristo nessa grande obra. Mas é necessário, irmãos, que nós entendamos isso. Nós venhamos ouvir as palavras que Deus tem falado conosco, nos cultos, o qual Deus tem usado este altar, esse púlpito, para falar contigo, e você ouvir esta palavra, entender esta palavra, guardar esta palavra no teu coração, para que você possa cumprir. Para que nós não sejamos como aqueles homens insensatos que Jesus, ele diz: olha, aqueles homens que constroem sua casa na areia são insensatos porque ouvem as minhas palavras, mas não as praticam. E o que Jesus, ele quer para mim e para você nessa noite é que a sua casa esteja firmada sobre a rocha. Que a sua casa esteja firmada sobre a rocha de maneira tal que você, ouvindo as palavras que são ministradas neste lugar, você possa praticar essas palavras. E a palavra é clara, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Seja minha testemunha lá em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está nos enviando a fazer a sua obra. Só que nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo, que é feito de muitos membros, cada um desses membros tem a sua função. Então nem todos nós vamos ser o homem do cesto, mas nós podemos ser aquele que segura, aquele que ajuda, aquele que apoia, aquele que contribui, aquele que ora, aquele que clama pelo Senhor para que Ele possa agir no sobrenatural. Porque o impossível, irmão, só Deus que pode fazer. Amém, irmãos? Nós fazemos parte de um corpo. Esse corpo, irmãos, a igreja de Deus, esse corpo representa a igreja. E a igreja, quando diz essa palavra, não é a igreja metodista ortodoxa em Nilópolis, ou a igreja metodista ortodoxa lá em Cosmos, ou qualquer outra denominação, mas é a igreja do Deus vivo. A igreja que representa esse corpo é a igreja do Deus vivo. É aquela igreja que Jesus disse assim: ó, as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Essa é a igreja que Jesus está falando. Esse é o corpo e nós fazemos parte desse corpo. E como parte desse corpo nós também temos as funções. Algumas funções estão sobre as nossas vidas. O problema dos nossos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer se verdadeiramente faz parte do corpo ou não. Você olha para mim, você vê, eu estou com esse relógio, com essa roupa, a roupa está no corpo, mas não faz parte do corpo. Amém, irmãos? Você está conseguindo entender? Amém, irmãos? Por isso que hoje, irmãos, existem algumas pessoas que ficam denegrindo a imagem dos cristãos, porque existe nesse corpo pessoas que não fazem parte desse corpo. Mas nós glorificamos a Deus, irmãos, porque buscamos viver a palavra de Deus. Porque buscamos seguir aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Se nós tentarmos, irmãos, e buscarmos com todas as nossas forças, seguir aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você, nós certamente vamos conseguir agradar o coração de Deus e fazer parte desse corpo. Existem algumas pessoas que enganam muito bem, irmãos. Você imagina, né, uma pessoa que tem no seu corpo, por exemplo, uma prótese.
Silicone, por exemplo. Você olha, parece que faz parte do corpo, mas não faz parte do corpo. Muitas pessoas, irmãos, têm enganado muitas pessoas. Têm enganado os outros, irmãos, e não têm vivido o verdadeiro evangelho. Não têm vivido o que a palavra de Deus nos ensina. Mas nessa noite Deus, Ele tem, com toda a sua misericórdia, tem trago isso aos nossos corações. Está bradando no meu coração e no teu coração nessa noite, para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho de Deus. Viver o verdadeiro evangelho de Deus, irmãos. Certa vez eu conversava na igreja com algumas pessoas e conversando com a minha filha, falando a respeito de missões, porque ficou aquela discussão, tipo, mas missões é a coisa mais importante, e o louvor, e a oração, e o jejum, e a palavra. Irmãos, no meu entendimento, a minha missão, não é só evangelizar. A evangelização faz parte da missão, mas a minha missão é ser um servo de Deus, é ser um cristão, é ser assim como Cristo quer que eu seja. Essa é a minha missão. Mas para mim cumprir essa missão, eu preciso evangelizar, eu preciso orar, eu preciso adorar, eu preciso buscar, eu preciso fazer todas as coisas que a palavra de Deus me orienta, irmãos. Essa é a minha missão. A minha missão, no final das contas, é voltar a ser aquele que Deus criou no princípio. E chegar um dia que Deus vai tocar aquela trombeta, Ele vai vir numa nuvem de glória, e quando essa trombeta soar, irmãos, os mortos vão ressuscitar primeiro, mas aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, serão em encontro com Ele nos ares, e aí nós podemos adorar a Ele de dia e de noite, todo o tempo. Nós vamos estar com Ele o tempo todo, irmãos. A minha missão é essa, é chegar lá, é chegar no final e saber que eu estarei com meu Deus. Amém, irmãos? Essa é a minha missão, irmãos. E no caminho dessa missão, eu vou evangelizar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar a Deus, para que a minha missão possa se cumprir. Amém? E no meio desse caminho, Deus tem um propósito com a tua vida, com a minha vida, com a vida de todos que estão aqui. Basta a mim e a você entender um pouco daquilo que Deus quer. O que Deus espera de você nessa noite? Meu pedido a você, irmãos, o primeiro pedido nessa noite, é que você, ao chegar na sua casa, você colocar o seu joelho no chão. Assim como Jesus, Ele orientou, quando você quiser orar, feche a sua porta, fale a mim em secreto, porque eu vou te ouvir. Eu vou estar ali junto contigo, do teu lado. Meu primeiro pedido para você nessa noite, é quando você chegar na sua casa, você converse com Deus e diga: Senhor, o que Tu queres de mim, Senhor? O que Tu queres que eu faça? Que parte do corpo que eu sou? Quem sou eu, Senhor, diante da grandeza da Tua majestade? O que Tu esperas de mim, ó Deus, para que eu possa cumprir a minha missão? O objetivo final da minha missão é chegar lá onde Deus quer que eu esteja, no céu, junto com Ele. Mas no meio do caminho nós vamos precisar de passar por alguns lugares. Nós vamos precisar de fazer algumas coisas para agradar o coração do Senhor. E é aí que nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E é aí que nós precisamos entender o que Deus quer da minha vida e da sua vida. E nós orávamos a Deus, buscávamos a Deus uma resposta de qual seria o trabalho, de qual seria o país, a nação que nós iríamos abraçar para cumprir esta missão. Porque quando Jesus Ele falava conosco que nós temos alguns trabalhos que já fazemos na nossa comunidade, fazemos alguns trabalhos lá em Oaíba, no lixão de Gramacho, nós fazemos alguns trabalhos, irmãos, mas estávamos incomodados, querendo saber com Deus onde eram os confins da terra para nós. E nós orávamos, buscávamos ao Senhor, e Deus nos mostrou a Índia. Então, para cumprir a minha missão, meu irmão, minha irmã, eu preciso passar por lá. Porque foi ali que Deus determinou no meu coração, no coração daquele grupo que trabalha comigo, para que nós abraçássemos esse país. E eu queria nessa noite mostrar para os irmãos